No decorrer das nossas aulas de geografia, nós viemos falando aí sobre as cidades. E hoje nós vamos falar sobre os problemas ambientais que acontecem dentro das cidades. Para darmos início, vocês têm uma ilustração aí na página 16 do livro de vocês. Nessa ilustração, está retratando alguns problemas ambientais urbanos causados por atividades humanas. Observando essa ilustração, vocês conseguem identificar quais são esses problemas ambientais que nós causamos? Nós conseguimos observar alguns, não é mesmo? Podemos observar a poluição da água, a poluição do ar, construções em áreas impróprias, como na encosta desse morro. E também podemos observar aí uma ilha de calor, ou seja, teve o aumento da temperatura que foi causado pela concentração dos veículos, pelas construções e também pela pouca área verde que a gente consegue observar aí nessa ilustração. Para pensar um pouquinho e reflete, quais são os problemas ambientais que podem ser identificados aqui no município onde nós moramos, em Araguatins? Quais desses problemas vocês conseguem observar aqui? Anotem aí no caderno de vocês para a gente fazer uma socialização, tá bom? Assim como também você vai apontar algumas ideias suas para minimizar ou resolver esses problemas que são indicados nessa ilustração. Como que a gente pode mudar essa realidade? Principais problemas ambientais urbanos. Geralmente, os problemas ambientais nas cidades estão relacionados ao crescimento urbano acelerado, à concentração populacional e à falta de infraestrutura. Esses problemas tornam-se ainda mais críticos quando não há planejamento nem gestão pública do espaço urbano e também quando não ocorre aí a participação dos cidadãos. Entre os principais problemas ambientais urbanos, nós podemos citar aí a poluição das águas, do ar e do solo, enchentes, deslizamentos de terra e ilhas de calor. A poluição é a degradação ou diminuição da qualidade ambiental resultante de atividades que podem prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar dos seres humanos e também afetar animais e plantas. As imagens a seguir a gente consegue ver retratado alguns tipos de poluição nos espaços urbanos. Na primeira imagem, que fica lá em Recife, no Pernambuco, que foi tirada em 2016, é possível nós observarmos que as moradias elas não têm rede de esgoto. Essa água suja e os dejetos que são produzidos, eles são lançados diretamente no rio. Aí nós conseguimos ver um exemplo de poluição da água. Por isso é importante a gente ter uma boa infraestrutura nas cidades, contando aí com a rede de esgoto. Na segunda imagem de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, no ano de 2017, nós conseguimos ver retratados um exemplo de poluição do solo, em que nesse terreno baldio é usado como depósito de lixo. E aí a gente vê que isso é muito recorrente dentro das cidades brasileiras. Os terrenos baldios, eles são depósitos de lixo, viram depósitos de lixo. Então, seja em cidade pequena, seja na cidade grande, a gente vê essa realidade. Na terceira imagem, nós temos aí a cidade de Barra Bonita, em São Paulo, que foi uma foto que foi tirada em 2017, onde nós conseguimos observar a poluição do ar que são causada por alguns gases tóxicos que são emitidos pelas indústrias. Então, a gente já conversou até sobre isso, que aquelas cidades que possuem muitas indústrias acabam produzindo aí uma maior poluição no ar, por causa desses gases que são lançados através das indústrias. Muitas cidades também sofrem com enchentes nos períodos chuvosos. Geralmente, a concentração de construções, a canalização dos rios e a pavimentação das ruas impedem que haja solo suficientemente livre para absorver a água da chuva. Isso provoca o transbordamento de rios e córregos e, consequentemente, a inundação dos centros urbanos. Esse problema também pode ocorrer se a tubulação dos bueiros estiver com lixo e outros resíduos que impeçam a passagem da água. Os deslizamentos de terra ocorrem comumente quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de moradias, por exemplo. Com isso, durante as chuvas fortes, o solo é encharcado e as encostas deslizam, arrastando as habitações.
Tudo isso provoca muitos prejuízos materiais para os moradores e também os coloca sob risco de morte. Vocês conseguem ver aí nessas 3 imagens representando o que a gente acabou de ler, né? Na primeira imagem nós vemos aí um bueiro entupido pelo lixo lá na cidade de São Paulo, então é muito importante termos a conscientização de jogar o lixo no lixo. Na segunda a gente consegue ver um alagamento lá em Salvador, na Bahia. E aí, por último, a gente vê um deslizamento do Morro de Boa Esperança, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Isso aí é muito perigoso até para a vida daquelas pessoas que moram aí nas proximidades. Observando esses 3 problemas, essas 3 situações, digam se aqui na cidade que vocês moram ocorre algum ou alguns desses problemas que nós acabamos de falar. Se sim, quais são eles? Quem vive nos grandes centros urbanos convive com um fenômeno climático conhecido como ilha de calor. A ocorrência desse fenômeno, ele deve-se à concentração urbana, pessoas, construções, veículos, aliada à pavimentação do solo e poucas áreas verdes, que a gente consegue aí ver nas grandes cidades, né? Muitas ruas, muitos prédios, poucas árvores, muitas pessoas. Então, tudo isso vai causar aí a ilha de calor. E essa situação faz com que haja uma maior retenção de calor e, portanto, aumento da temperatura, tornando aí os centros urbanos mais quentes, né? Por isso que a gente fala que essas cidades grandes, elas são mais quentes, a gente sente um calor muito forte. Aqui na ilustração, vocês conseguem observar a diminuição gradativa da temperatura nas áreas mais afetadas da ilha de calor. Então, a gente vê aí, começando da área rural, passando pelo subúrbio, a gente vê que quando chega no centro comercial, ou seja, na área urbana, essa temperatura ela aumenta muito. Ela vai decaindo um pouquinho nas áreas residenciais, um pouco mais no subúrbio e na área rural a gente vê que essa temperatura vai ser bem menor. Cidade e meio ambiente. Nas cidades, a concentração de pessoas, de veículos e de atividades econômicas gera enormes quantidades de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Os níveis elevados de consumo e de desperdício também contribuem para a produção excessiva de resíduos. De maneira geral, quanto maior o nível de urbanização, maior a produção de resíduos. Isso afeta negativamente a qualidade do meio ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. O lixo é formado por resíduos sólidos. O que as pessoas descartam diariamente no comércio, nos hospitais, nas indústrias, nas moradias e nas construções em geral, resulta em toneladas de lixo. O problema é que muito desses resíduos, como vidros, tampas de garrafa, embalagens plásticas e pneus, podem levar centenas de anos para se decompor na natureza. O descarte inadequado do lixo prejudica a qualidade ambiental. Muitas vezes o lixo é descartado em rios e em outros cursos de água, poluindo as águas e tornando-as impróprias tanto para o banho como para o consumo. Já o lixo jogado nas ruas entope os bueiros, aumentando o risco de enchentes que podem causar doenças e grandes estragos materiais. As prefeituras são responsáveis pela coleta e pelo destino do lixo e, por isso, devem cuidar para que ele não traga problemas à população e ao meio ambiente. Contudo, isso nem sempre acontece. Quase metade do lixo produzido nas grandes cidades brasileiras é levada para os lixões a céu aberto, que deveriam ter sido extintos até 2014, segundo a lei brasileira. Nas cidades também é produzida enorme quantidade de resíduos líquidos poluentes, como esgoto e efluentes industriais. No Brasil, grande parte desses resíduos não recebe tratamento antes de ser lançado em rios, represas ou no mar, poluindo as águas. Outro grave problema encontrado nos grandes centros urbanos brasileiros é a emissão constante de gases poluentes, os resíduos gasosos, especialmente por veículos e indústrias. Esses resíduos tornam a qualidade do ar ruim, prejudicando a saúde dos habitantes. Saneamento básico. Um dos principais problemas ambientais urbanos
é a falta de saneamento básico, que atinge grande parte da população, principalmente a mais pobre. De modo geral, a oferta de serviços como água tratada, coleta de lixo e tratamento de esgoto é insuficiente em áreas periféricas das cidades, principalmente as das grandes cidades. A disponibilidade de saneamento básico afeta diretamente a saúde e as condições de vida da população. Além de causar riscos à saúde humana, a poluição de rios e lagos impossibilita, por exemplo, que eles sejam utilizados pela população como locais de recreação e prática de esportes. O esgoto que não é coletado e tratado tem como destino ruas, córregos e rios do seu entorno. Como consequência, ele acaba contaminando as águas superficiais e subterrâneas, além de provocar doenças. Depois dessa aula, é hora das nossas atividades. Vocês vão responder essa primeira questão, que começa na página 19 e vai lá para a página 20, e vão responder também aí essa segunda e essa terceira questão, que finaliza aqui na página 21, ok? Lembrando de ler o enunciado com bastante atenção para buscar responder corretamente as questões.